Meu nome é Glaines, esposa do Sérgio. Somos pais de 2 jovens, o Lucas e a Gabi, 24 e 18 anos, quase 19. Estamos numa fase da vida diferente, né? Estamos aprendendo a desfrutar dessa nova fase da nossa vida, com os filhos jovens, né? Que já não precisa ficar ali o tempo todo. Então, para mim, tem sido uma redescoberta, dia após dia, a viver esse novo tempo, como mãe, como esposa. Servimos aqui no Ministério de Empreendedores, eu creio que uns 8, 9 anos já, faz algum tempo. E quando eu estou aqui hoje, mas em estar aí, né, servindo, já estive servindo como, né, os voluntários, sentada, recebendo a palavra, já fui imensamente abençoada, né? Eu falo, esse é um lugar, esse é um ministério que realmente me abençoa a minha vida, como profissional, como mãe, como esposa, como mulher. Então, que assim como eu tenho sido imensamente abençoada, né, nesse lugar, vocês também possam. E o meu desejo essa manhã é que vocês recebam de Deus aquilo que vocês têm buscado. Eu creio que quando a gente sai um sábado de manhã da nossa casa e vem até a igreja, né, é porque realmente a gente está buscando algo da parte de Deus. E que Deus possa, né, Ele possa se revelar a cada um de vocês através daquilo que a gente fala. A gente se coloca aqui como um vaso. Enquanto eu preparava essa palavra, eu realmente sou uma pessoa tranquila. Eu não tenho dificuldade em parar, não tenho dificuldade em me desconectar do trabalho. Chega sexta-feira, eu me desconecto. Na segunda-feira, eu tenho que pegar no tranco rápido, daí, porque a gente começa a segunda com uma reunião com toda a equipe. Eu preciso ir rápido, porque normalmente, ou o Sérgio ou eu, a gente lidera essa reunião. Eu preciso voltar rápido para os temas do trabalho, porque realmente eu me desconecto. Apesar disso, enquanto eu preparei essa palavra, né, estudei um pouco essa palavra, realmente eu terminei ela e meu coração estava cheio de temor, porque eu vi que ainda Deus precisa trabalhar coisas em mim, ainda tem coisas que eu preciso ser trabalhada, que eu preciso crescer, avançar em maturidade com Deus. Então, um pouquinho de mim, um pouquinho da nossa trajetória aqui. Trabalho com meu esposo, né? Estou à frente da Parque Embalagens há 9 anos já. Tem sido um lugar de crescimento, de confiança em Deus, onde a minha fé tem sido alargada, esticada naquele lugar. E, principalmente, também tem sido um lugar de ver a manifestação de Deus. Então, eu creio que os nossos locais de trabalhos são locais onde a gente vê, a gente vive a manifestação do Senhor. E que bom que vocês estão aqui. Quero agradecer, Carol, pela palavra, Renan, por aceitarem o convite, fui imensamente abençoada por você essa manhã, mais uma vez, né? Mais uma vez, porque não é a primeira vez. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar com você, eu sou abençoada. Muito obrigada. Então, vamos começar. Pode colocar. A gente vai falar sobre o ritmo da graça de Deus e já pode ir para o próximo slide. Gente, eu trouxe o meu papel. Espera aí. Porque eu ainda estou me adaptando com o tablet. Então, se nada der certo aqui, eu tenho papel. Mas eu vou tentar ser moderna. Então, tá, vamos começar com algumas perguntas, né? E quero que vocês pensem também, hoje, quais são as suas 3 maiores ansiedades? As 3 coisas que te fazem perder o sono, que roubam a tua mente, né? Que tem ocupado os teus pensamentos mais tempo do que deveria, que tem te distraído, talvez, daquilo que Deus gostaria que você estivesse prestando atenção. Pensem em 3 coisas e respondam para vocês. Agora, essas 3 coisas novamente. Se essas três ansiedades, ou medos, preocupações que vocês têm, elas se tornarem realidade, se acontecer, eu quero que vocês também respondam. Se isso acontecer realmente, o que ainda é verdade sobre Deus? Se isso acontecer mesmo, essas preocupações, o que ainda é verdade sobre você? E se isso acontecer realmente, o que ainda é verdade sobre os desejos e os planos de Deus para você?
Nós precisamos estar estabelecidos na verdade de Deus para nós, em quem Ele é, em quem nós somos nele. Então, deixa eu ver aqui. Pode passar o slide. Eu vou contar uma história para vocês, e aí a gente continua a palavra. É a história da corda. No livro Integridade Oculta, é um livro em inglês, tá? Essa é a tradução dele. Parker Palmer conta uma história sobre fazendeiros do centro-oeste de Estados Unidos e Canadá. E aquele local são locais que têm grandes nevascas em algumas épocas do ano. E esses fazendeiros, eles se preparavam para essas nevascas amarrando uma corda da porta da sua casa, dos fundos, e ela ia até o celeiro. Por quê que eles faziam isso? Porque isso ia garantir um retorno seguro para casa. Porque algumas nevascas, elas vinham com muita força e chegavam muito rápido. E eram muito fortes mesmo. E quando elas vinham, elas deixavam tudo branco, que você não conseguia enxergar um palmo à sua frente. E, às vezes, quando aconteciam e eles estavam saindo do seu celeiro para retornar à casa, eles se perdiam no quintal das suas casas. Eles não sabiam como voltar. E muitos deles, isso acontecia mesmo, e muitos deles, quando se perdiam nessa corda, não conseguiam achar a corda, eles se perdiam e depois que a nevasca passava, eles eram encontrados congelados, às vezes a poucos centímetros da porta da sua casa. E dizem-se que até hoje em dia, em partes do Canadá e das grandes planícies, os meteorologistas ainda aconselham as pessoas, para evitar perder na neve quando saem se aventurar, que eles amarrem essas cordas. E essa história é para ilustrar um pouco as nossas vidas, né? Como a gente se encontra. E ali no teste da Carol, né? Embora eu tenha essa facilidade, né? Um temperamento tranquilo, muitas vezes eu vi assim, eu não estou no de cá, mas também não estou plenamente no de lá. É uma luta, como se estivesse no meio. Eu falei assim, eu estou muitas vezes no meio. Parece que tudo me força, me quer levar para um lado, e eu procuro me esforçar para estar nesse outro lugar de tranquilidade e descanso na presença de Deus. E essa história representa um pouco as nossas vidas. O quanto nos dias de hoje a gente se encontra perdido, sem conseguir olhar exatamente para onde a gente está indo, para onde a gente deve ir, com um certo branco ao nosso redor. Entre as exigências de trabalho, de família, de ministério, tarefas e tarefas, sem fim. Muitas vezes a gente se vê fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. E, para as mulheres, talvez a gente esteja fazendo 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo, porque a gente tem uma capacidade de querer abraçar mais atividades para serem feitas ao mesmo tempo. Com uma agenda lotada, voltada para resultados, nós estamos tensos, viciados em sentir pressa, essa correria, né, que o Sérgio falou. Né? E eu fiquei falando, gente, e eu que nem corro, às vezes falo, estou correndo. E olha que eu nem corro. Não me coloco nesse lugar de viver corrida. Viciados em pressas, cansados e desesperados por mais tempo, sendo que Deus nos deu o tempo perfeito. Mas eu acredito que hoje, enquanto eu preparava essa palavra, é como se Deus estivesse descendo uma corda nesse lugar, para cada um de nós, estendendo essa corda para a gente se agarrar nela e a gente retornar para a presença dEle, para o propósito que Ele tem para nós, para aquilo que vai nos levar para mais perto dEle. Eu acredito muito, gente, que hoje o Senhor nos deu essa corda. Essa maçã está aqui, ela é uma ilustração, eu esqueci de falar isso no começo, mas eu vou falar dela só no final, tá? Então, ela vai ficar aqui para garantir que vocês fiquem até o final, para saber o porquê que ela está ali. E no mundo que exige de nós produtividade sem fim, nós ouvimos que a gente precisa planejar cada detalhe. E eu sou uma mulher planejadora, eu amo fazer planejamento estratégico, eu amo planejar as coisas na empresa, eu amo planejar o meu dia, planejar mercado, planejar refeição. Na minha cabeça,
Automaticamente, se eu vou fazer uma refeição, é automática na minha cabeça, eu começo a planejar. Eu preciso primeiro fazer isso, depois aquilo. Enquanto eu faço isso, eu faço aquilo. Né? E a gente faz aquele planejamento. Então, a cabeça funciona com o planejamento. E a gente deve planejar. A gente busca ter o controle de todas as coisas, para não deixar nenhuma situação escapar. Mas eu creio que hoje Deus está nos convidando para regressar para esse lugar de origem. Ele nos fez para habitar ao redor dele, ao redor do amor, do perfeito amor. Nesse lugar há paz, nesse lugar há calma, nesse lugar não tem distração, não tem engano, nesse lugar não tem pressa. Nesse lugar não tem metas, nesse lugar não tem necessidade de sucesso, nesse lugar não tem necessidade de reconhecimento. Nesse lugar, só uma coisa só é necessária. E a gente precisa escolher estar ali. Contaminados pelo pecado, nós nos perdemos e acabamos apressada e descontroladamente correndo ao redor de nós mesmos, ao redor do nosso umbigo, das nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas metas, sejam eles bons ou ruins. E a gente aprende a depender de nós mesmos. Se eu não trabalhar, quem vai fazer? Quem vai trazer o sustento para essa casa? Se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não planejar, quem é que vai planejar? E isso nos cansa, isso nos desgasta, nos abate, nos rouba do propósito. E a nossa alta produtividade, ela acaba se tornando, na verdade, uma contraprodutividade. Você começa 100 e acaba 10. Você começa fazendo 6 coisas ao mesmo tempo e, no final, não terminou nenhuma coisa. Quantas vezes é assim, né? A gente começa a fazer várias coisas e não termina o que começa. Mas hoje Jesus está estendendo essa corda para nós, para nos retornar ao caminho do ritmo da criação, ao ritmo da graça, vivendo ao redor dele, momento a momento, sem pressa. Voltando a amar a Deus acima de todas as coisas, achando descanso e segurança. Meu Deus, depois eu vou te passar essa palavra, porque parece que a gente conversou, a gente não conversou sobre elas, né? Achando descanso e segurança na pessoa certa, reaprendendo a descansar, encontrar o ritmo de Deus para nós e praticar a redenção na nossa vida dia a dia. Agostinho diz: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração inquieto, nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Entendendo o ritmo da graça. Gente, eu não sou música, mas eu fui entender ritmo, porque quando eu escuto a palavra ritmo, me vem música. E eu não sou música, estudei música uns 2 anos, muitos anos atrás, mas eu sou bailarina. Então, o dicionário, na minha cabeça de bailarina também, né, que precisa entender a música e o ritmo é uma cadência, uma sucessão de tempos fortes e fracos que se alternam, né? Como um maestro, né? O maestro, quando rege a orquestra, ele dá um ritmo. E Deus tem um ritmo para nós, que Ele dá. E muitas vezes Ele vai falar, acelera, minha filha, acelera, minha filha. E muitas vezes Ele vai falar, é tempo de se aquietar, é tempo de parar um pouco. E a graça, segundo a Bíblia, é o favor imerecido de Deus. Isso quer dizer o quê? Que nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais. O amor dele é pleno por você, completo, perfeito. A gente não precisa fazer nada, ele nos ama. Ele nos ama. Em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar
e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Deus nos dá um ritmo. Um momento de iniciar e de finalizar. Um momento de trabalhar e um momento de desfrutar do trabalho. Um momento de acelerar e um momento de parar. Um momento para cada coisa e um ritmo perfeito. Um ritmo perfeito, entoado pelo Maestro das nossas vidas. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E porque nós somos imagem e semelhança dele, eu preciso dizer para você que nós vamos ter que ter tempo de descanso. Isso faz parte da nossa natureza. A nossa natureza semelhante ao Criador, o tempo de descanso. Porque no tempo de descanso, nós podemos encontrá-lo. Nós fomos feitos para adorá-lo com o nosso trabalho. E o trabalho na redenção, ele é uma forma de adoração a Deus. Nós adoramos ao Senhor com o trabalho das nossas mãos, com o melhor que fazemos com excelência. Mas também nós fomos feitos para contemplar o Senhor no nosso descanso. Em Êxodo 34, 21 diz: 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás, quer na aradura, quer na saga. Deus dando um ritmo, 6 dias de trabalho, 1 de descanso. Em outros momentos, Deus continuou dando ritmos. 6 anos de trabalho e 1 de descanso. Ano sabático, 7 anos. A cada 7 anos, 1 ano será de descanso. E descanso para a terra. Queridos, até a terra precisa descansar. E você acha que você não precisa. O ano do jubileu, 49 anos, 7 períodos de 7 anos. O 50º ano é o ano de descanso novamente da terra. Um ano de perdão, um ano de restauração, um ano de libertação, um ano de celebração, porque o Senhor cuida de nós. Nós podemos celebrar. Quando Deus libertou o povo da escravidão de Faraó, Deus conduziu pelo deserto. Deus deu ritmo ali para eles. Como? Uma coluna de fogo e uma nuvem. E a coluna se movia e o povo se movia. E a coluna ou a nuvem parava e o povo parava. Não foi uma caminhada contínua, sem parar. Eles caminhavam e paravam, caminhavam e paravam. E Deus estava ensinando eles. Êxodo 13, 21 a 22. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para guiar o povo pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, e no momento certo parassem. Jesus pregava a palavra, fazia milagres, e após os milagres e pregar a palavra, o que Jesus fazia? Se retirava para orar. Algumas vezes a sós, algumas vezes ele levava alguns dos seus discípulos, se retirava da multidão, se retirava daquele momento de tumulto. E a Bíblia fala que essa era uma prática de Jesus. Gente, Jesus viveu 33 anos. E dos 33 anos, ele dedicou 3 para o ministério dele. E ele foi totalmente feliz no cumprimento do propósito dele. O que ele fez em 3 anos. Ele cumpriu todas as palavras proféticas a respeito dele em 3 anos. E a gente nunca vê Jesus apressado. Nunca vemos Jesus apressado. Nenhuma história da Bíblia, em nenhuma parte diz que Jesus foi com pressa fazer alguma coisa. Da mesma forma, eu sempre falo em casa. Falo, gente, eu não consigo imaginar Deus apressado. Eu não consigo imaginar. Porque Deus não vive no nosso tempo cronológico, de ciclos, 24 horas, 7 dias, um mês, estações, o ano. Deus não vive, Deus vive numa linha do tempo kairós.
É um tempo que não tem fim e não tem início, né? Não tem início e não tem fim. É um eterno hoje o que Deus vive. Deus não tem pressa. Eu não acredito que Deus possa ter pressa. Eu acredito que Deus tenha urgência. Em alguns determinados assuntos, ele tem a urgência. Que a palavra seja pregada, que as pessoas sejam alcançadas. Há uma urgência no coração de Deus. E Jesus também não tinha pressa. E muito legal sobre Jesus, olhando para a vida dele, que a gente viu que talvez Jesus ele nunca tenha atingido a sua total capacidade, o seu pleno potencial no nosso olhar humano, talvez Jesus nunca tenha atingido. Mas Jesus ele atingiu na integralidade o seu propósito. Ele sabia exatamente o que ele precisava fazer, aonde ele precisava ir, para aquilo que ele foi chamado, a existência fosse cumprido. Tanto Jesus quanto o povo na travessia, quanto as ordenanças que Deus dá em Êxodo sobre as paradas sabáticas, falam de um ritmo, de uma graça de Deus para nós. Cumprindo o nosso propósito, o adorando com o nosso trabalho, mas também parando, descansando, estando a sós com Deus e o contemplando. Perdidos do ritmo da graça. O nosso trabalho na redenção ele foi feito para ser uma adoração. Mas muitas vezes, e eu converso com muitos empresários e empresárias, muitas vezes o nosso trabalho se torna o alvo da nossa adoração. A gente tira esse lugar de Deus no nosso coração e a gente coloca o nosso trabalho, a gente coloca a nossa profissão, aquilo que a gente faz, porque, afinal de contas, o dom que Deus me deu, a empresa que Deus me deu, o propósito que Deus tem para essa empresa, são tão louváveis, mas tudo isso acaba tomando o lugar de Deus no nosso coração. E assim, adorando aquilo que não deveria ser adorado, nós nos enchemos de distrações, as correrias, os afazeres, as metas, os compromissos, atrás de uma alta produtividade, sucesso. Nós, empresários e profissionais, nós temos um desejo por sucesso. A gente precisa ser Nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus, porque muitas vezes a gente tem buscado sucesso profissional. Talvez não sermos bem-sucedidos, né, naquilo que Deus nos chamou a fazer, segundo os olhos dele, mas o sucesso, aquilo que é o reconhecimento das pessoas ao nosso redor. E a gente troca a melhor parte. A gente procura o nosso valor naquilo que a gente faz, naquilo que a gente produz. E aí, às vezes, a gente escuta, por quê? Eu sou um médico. Vou dar exemplo, tá, gente? Eu sou um médico. E a pessoa, né, eu sou um empresário, vou falar, né, de mim, eu sou um empresário. Né, eu sou uma empresária de sucesso. Isso cresce em nós. Mas, querido, você não é o que você faz. Você é aquilo que o Senhor te criou para ser. Filho de Deus, amado, escolhido, criado para um propósito. Nós fazemos como uma consequência do que Deus é em nós, do que Deus fez em nós. Mas isso não define o nosso valor. A nossa agenda cheia não diz o quanto que nós somos importantes. E quantas vezes a gente troca nosso tempo com Deus, nosso tempo com o nosso cônjuge, nosso tempo com os nossos filhos, por compromissos. A luta é aqui mesmo, é na mente, porque às vezes... E a minha luta é porque eu tenho tempo. Eu almoço em casa com meu filho agora, né? Que diariamente ele está ali. Eu almoço em casa, mas eu preciso me esforçar para deixar o celular longe durante o almoço, e ter conversas, e mais do que conversar, porque às vezes você conversa, né? Conversa do trabalho, né? Ele fala do trabalho, ele fala do dele, eu falo do meu. Mas às vezes eu faço intencionalmente de olhar nos olhos. Eu olho nos olhos do meu marido, olho nos olhos do meu filho, porque eu quero
me conectar, eu quero saber, eu realmente estou aqui com você, e eu me importo com você, e eu quero ter esse tempo com você. E nesse tempo, a minha atenção é toda sua. Quantas vezes nós estamos de corpo presente, mas a alma, o pensamento, está longe. No Egito, onde o povo de Deus era escravo, a forma como o faraó usou para os escravizar mais, qual foi? Trabalho excessivo. Lá em Êxodo também, capítulo 5, 6 a 9. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Gente, essa foi uma das palavras que me deu temor, porque Satanás usa a mesma estratégia hoje. Não mudou. Mais trabalho, mais atividade, mais evento, mais compromisso, mais coisas, mais. E às vezes a gente quer mais e a gente precisa fazer mais para ter mais. E Satanás está nos escravizando. A estratégia é a mesma, mais trabalho, para que eles não acreditem em mentiras. Qual era a mentira que o faraó se referiu aqui? Adorar a Deus. Parar tudo para estar à presença de Deus, apresentar sacrifícios ao Senhor. E será que hoje em dia a gente não tem passado pela mesma coisa? A gente chega a ter orgulho de ter a agenda cheia. A gente chega a ter orgulho. No mesmo livro de Êxodo, quando Deus levou seu povo ao deserto e deu os 10 mandamentos, o povo precisava, de novo, aprender que era necessário parar. E lá, um dos mandamentos era sobre o descanso. Êxodo 20, do 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A identidade daquele povo era uma identidade de escravos. A escravidão firmou a identidade dele como escravos. E eles achavam que eles precisavam fazer. Então, Deus, como mandamento, vocês vão trabalhar 6 dias e no 7º parar. E hoje a gente para mais ou menos, né? O nosso período sabático é assim, o sábado, o domingo, né? O dia que a gente tira ali para descansar é mais ou menos. Não era tão assim com essa visão, né? Mas ali não, era parar as suas atividades, era se programar, inclusive se antecipar aquilo que precisava ser feito no dia antes, para que o dia do descanso fosse somente para o descanso. E Deus precisou reconectar esse povo. Porque o valor dele, assim como o nosso, é naquilo que a gente faz. E a gente não aprendeu ainda a ter a identidade de filhos. Cada vez que a gente sai da identidade de filho de Deus e a gente vai para essa mentalidade de escravidão, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, quem vai fazer? Eu não vou ter o que comer, eu não vou ter a solução. A gente está entrando numa cilada, nos roubando daquilo que Deus tem para nós. Nosso valor não está no que fazemos, nem no quanto bem a gente faz o que a gente faz, nem nos resultados que a gente tem. O nosso valor não está nem em quem somos. O nosso valor está no sangue de Jesus, naquilo que Ele fez por nós, e é suficiente.
O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus é suficiente para nós. E isso é redenção. Quando a gente consegue entrar nesse lugar de confiança plena em quem Deus é, em quem Ele é. Algum tempo atrás, eu estava no meu tempo de oração e eu gosto muito daquele louvor. Eu não vou cantar, tá? Porque vou poupar vocês disso. Mas eu vou falar. O louvor diz: nós não queremos as suas mãos, nós só queremos os seus pés. E eu gosto muito, eu acho isso muito profundo. Quando a gente entra na presença de Deus para adorar quem Ele é. E isso que esse louvor quer dizer. Eu não quero nada. Eu não vim aqui para pedir nada do que suas mãos podem me dar. Mas eu vim aqui para adorar quem o Senhor é. E eu estava ali, né? No meu tempo com Deus eu canto para Ele. Deixo somente Ele. Essa parte. Só Ele recebe. O louvor é meu marido também, que em casa eu canto. E eu estava ali, e o Senhor me falou também: eu também não quero as suas mãos. Eu quero o seu coração. O seu coração. Quantas vezes a gente tem entregado um trabalho das nossas mãos para o Senhor com excelência. Deus, eu fiz isso aqui com excelência. Eu fiz o meu melhor e eu quero te entregar isso. Mas você não tem dado o seu coração ao Senhor. E a gente carrega fardos pesados demais. A gente se perde do propósito. E a gente é roubado daquilo que é mais importante. E isso tem nos adoecido. E se a gente não fizer nada, se nós hoje, vocês que estão aqui, se hoje vocês não se agarrarem a essa corda, não tiver um posicionamento firme de vocês, isso vai piorar nos próximos anos. Né? Eu não sou psicóloga, mas os psicólogos dizem, né, que há uma preocupação, talvez vou usar essa palavra porque eu não tenho dados, né? Mas há uma preocupação que os próximos anos possa ter um adoecimento emocional em massa. Não é isso, Dani? Carol? Um adoecimento emocional em massa. Gente, e se existe adoecimento emocional, também vai existir um adoecimento espiritual. Não tem como você estar emocionalmente doente e ser emocionalmente saudável. Elas estão completamente ligados, não é? Completamente ligados. A gente nunca ouviu falar tanto sobre ansiedade, sobre depressão, burnout, sobre TDAH, sobre bipolaridade e tantas outras doenças. E quanto mais produtivo a gente tenta ser, mais improdutivo a gente acaba sendo. A gente tem vivido um ritmo que é insustentável e prejudicial. E o principal, esse ritmo insano, ele nos faz perder a perspectiva. Nós perdemos a perspectiva da eternidade, nós perdemos a perspectiva de quem Deus é, nós perdemos a perspectiva de quem nós somos em Deus. E como líderes, o nosso ritmo influencia o ritmo das pessoas que caminham com a gente. O seu ritmo, empresário, empreendedor, ele influencia o ritmo de todas as pessoas que caminham com você na sua empresa. O seu ritmo, pai, mãe, influencia o ritmo de seus filhos. Quantas vezes nós, como pais e mães, na nossa correria e na nossa pressa, a gente imprime um ritmo para os nossos filhos, muitas vezes pequenos, que eles não têm capacidade de dar conta. Eles são crianças, são pequenos, e a gente quer que eles caminhem num ritmo acelerado, porque a gente tem horário. Meu Deus, me dá muito temor isso. Mas hoje, Deus está derrubando aqui, esticando sobre nós uma corda, para que a gente possa retornar ao ritmo da graça. E como a gente retorna, né? Como a gente retorna ao ritmo da graça? Conta-se uma história de uma tribo migrante da África do Sul. Eles eram nômades e eles continuavam a fazer longas jornadas. E eles caminhavam dias nas estradas, mas, de repente, eles paravam de andar e acampavam por alguns dias. E aí eles foram perguntados por quê que eles paravam de andar essas paradas.
E eles explicaram que eles precisavam de um tempo de repouso para que as suas almas não ficassem para trás. Eu li essa história num livro que eu estava estudando e eu fiquei assim... Eu fiquei constrangida, porque quantas vezes a gente está tão acelerado, a gente está andando e realmente, quando a gente olha, o nosso eu interior ficou perdido. Eu sei o que eu estou fazendo, mas eu não sei mais o que eu quero, eu não sei mais ter alegria, eu não sei mais o que é para fazer, eu não encontro sentido no meu casamento, eu trabalho, tenho resultados, mas eu não encontro propósito e sentido nenhum no que eu faço dia a dia. Ficou para trás. Ficou para trás. A essência, a nossa essência de ser imagem de Deus é a nossa capacidade de parar. A gente imita Deus quando a gente para o nosso trabalho e descansa. E hoje Deus está nos oferecendo uma corda para que a gente pare de pecar. E essa corda ela vai nos levar sistematicamente para Ele, para um lugar nele, centrado nele, onde Ele é o centro, onde Ele é a nossa fonte de energia, onde é a nossa fonte de direcionamento. Eu quero falar um pouco de algumas disciplinas que eu tenho usado e nos ajudam a encontrar esse equilíbrio e essa corda que nos leva a entrar no ritmo certo de Deus para nós. Ali em Eclesiastes 8, os 5 e os 6, diz assim: o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. E para discernir, gente, tempo e modo, a gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa conhecer a palavra dele, e a gente precisa ter disposição e obedecer. Porque não adianta nada você ter vindo aqui, você está escutando tudo que você está escutando, e você não parar, ter um tempo com Deus e recalcular a sua vida. E realmente pegar nessa corda e falar: Deus, eu preciso fazer algumas mudanças na minha vida. Eu preciso retornar. Eu preciso novamente te dar o lugar de honra no meu coração, o trono do meu coração. E vamos falar sobre essas disciplinas. A primeira disciplina se chama Ofício Divino. Eu não conhecia por esse nome, mas ele está no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Lá ele citou esse nome, que é o nosso trabalho de estar com Deus. Parar todas as outras atividades e estar com Deus. Não só como uma obrigação. O meu devocional é mais uma atividade na minha agenda. Não. Talvez você veja assim, né? Eu preciso ler os 100 dias, então a gente precisa tirar, né, uns 40 minutos do dia para ler os 100 dias. Eu preciso fazer meu devocional, e coloca até isso na sua agenda. E é uma ótima maneira de se fazer, colocar na agenda. Mas esse ofício divino é quando você entende que estar na presença de Deus é uma necessidade básica para a sua vida. É uma necessidade básica. Tem aquele livro também, né, das crianças, as 7 necessidades básicas. Né? Estar na presença de Deus é uma necessidade básica nossa. É retornar a Ele. É ter a nossa mente e a nossa consciência em Deus, em quem Ele é, em quem nós somos nele, em que Ele fez, o que Ele fez nas nossas vidas. Isso você pode fazer de várias maneiras. Pode ser pela tua manhã, no teu devocional. Pode ser, como o Daniel, parava 3 vezes por dia. Você pode fracionar várias porções no seu dia. Mas o importante é que você se conecte. Se você se conecte. Eu coloquei ali, né, em Gênesis. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. O Senhor já está lá. Nesse lugar, Deus já está lá nos esperando. A nossa presença, o nosso coração, as nossas palavras, o nosso ouvir, Ele já está lá. Nós precisamos ir para lá para se encontrar com Ele. A segunda disciplina é o descanso.
Salmos 91:2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, Deus meu, em quem eu confio. E essa palavra descansa à sombra do Onipotente, eu fui... Um dia, num devocional também, Deus me levou para o Salmo 91 e eu comecei a estudar as palavras e querendo entender o que Deus realmente queria dizer. E eu fui estudar no original, no dicionário de Strong, essa palavra descansa, o que ela significa. E eu fiquei tão impactada porque ela significa habitar. Ela significa permanecer. Então, o descanso verdadeiro nós encontramos quando nós habitamos na presença de Deus. É uma consciência que Deus é e que nós somos nele. Você pode descansar o seu corpo, mas você precisa descansar o seu espírito, a sua alma, a sua mente, através dessa consciência. Eu estou na presença do Senhor. E nesse lugar não há falta de nada. Nesse lugar eu encontro tudo que eu preciso. É no descanso que a gente recupera a perspectiva de Deus. Quem Deus é? Qual o olhar dele sobre a minha vida? O que ele tem para o meu ano? O que ele tem para os meus próximos anos? Quais são os sonhos que ele tem para mim? Quais são os planos que ele tem para mim? Terceira disciplina, margem. Isso não é disciplina espiritual, gente. Ela pode se tornar, mas é uma disciplina natural. Margem. Ter margem de tempo na nossa vida. Margem é o espaço entre aquilo que você precisa fazer e o teu limite, e a tua capacidade. Então, se você é psicólogo e você faz atendimentos, obviamente, e o teu atendimento demora, vamos fazer aqui um cálculo, né? Se o teu atendimento demora 1 hora, você não tem como atender 12 pessoas no dia, porque você vai trabalhar 12 horas sem almoçar, né? Sem almoçar, sem nada, né? Então, margem, o que eu preciso? Eu tenho uma reunião tal hora. Então, eu preciso fazer o cálculo. Eu vou demorar 30 minutos para chegar nessa reunião. Eu preciso me preparar para essa reunião, então eu preciso de mais 15 minutos. Fazer isso, colocar tempo entre um compromisso e outro. Ter tempo, chegar antes nos lugares para não chegar com pressa, né? Enfim, ter zonas livres ali, zonas neutras entre os compromissos, para que você não fique sobrecarregado. Isso é você quem faz. Colocar na agenda 15 minutos, na tarde, no meio da manhã, para você realmente parar, se concentrar, se conectar novamente com Deus. Bloquear a agenda para devocionais. Isso aqui é muito legal. Colocar lembretes no seu celular, para você lembrar. Agora é o momento de eu lembrar de quem Deus é. Pode ser ler uns salmos, algo que você queira fazer. Pode ser, nesse momento, eu vou escutar um louvor no meio do teu dia, no meio da atividade. Eu vou escutar um louvor. Eu vou ler um salmo. Por quê? Como a gente vai ter consciência de quem Deus é, nos conectando com Ele, com a palavra dEle. Mais uma coisa importante na margem. Aprender a dizer não. Nem tudo é para você fazer. Você não precisa estar em todos os compromissos, você não precisa estar em todos os cursos, você não precisa ir a todas as festas que te chamam, você não precisa ir a todas as celebrações. Tudo ao teu redor vai te chamar para fazer mais. Sempre, sempre. Eu falei que eu estava no meio dos dois ali, né? Das duas dos testes. Tirei nota média. Tudo vai te chamar para fazer mais. Mas você, que é dono da sua vida, que o Espírito Santo habita em você, que é responsável pelo chamado de Deus pela tua vida, você é responsável. Não é? Nem meu marido é responsável pelo chamado que Deus tem para mim. E eu preciso saber, isso é para mim e isso não é para mim. Isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. E Deus pode hoje estar te chamando para fazer menos. Provavelmente, a tarefa mais importante que Deus tem para nós, quase certeza, talvez ela nem esteja marcada na nossa agenda. Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu marco tudo na agenda no celular. Desde que eu comecei uma certa idade,
eu esqueço mais. E daí eu comecei a anotar tudo na agenda do celular, até coisas simples assim, eu anoto para que dele me lembre. Mas eu fiquei pensando, as coisas mais importantes que Deus tem para mim fazer, eu nem anoto aqui. Eu não anoto. Quarta disciplina, sono. Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Nós podemos dormir. Enquanto nós dormimos, o Senhor continua trabalhando por nós. E aqui dicas práticas, né? Higiene do sono, né? Todo mundo sabe higiene do sono. Não use o celular, não tome café, evite ter atividades agitadas antes do seu horário de deitar. Todo mundo sabe, né? Mas ninguém faz. Sabe que lá em casa aqui tem uma história. Eu gosto de café. Eu gosto muito de café. Muito, mas muito mesmo. E o café não me atrapalha o sono, na verdade. Porque quando eu estou com sono, também eu estou com sono e está tudo bem. Mas daí, meu marido e meu filho, que são os fazedores de café super mega especial lá em casa, agora eles não fazem mais café lá em casa para mim depois de um certo horário. Não fazem. Porque eles falam, mãe, ainda que você durma bem, atrapalha na qualidade do seu sono. Então, não vai mais tomar café. E não estão tomando mais café. Depois das 4 da tarde, não fazem mais para mim. E ontem a gente terminou de jantar. Fiz janta, terminou de jantar, daí meu filho falou assim, quer um cafezinho, mãe? Eu quero. Ele era pegadinha, não vou fazer. Ele falou, caiu na pegadinha. Você ofereceu, eu quero, sempre quero. Mas a gente sabe o que deve fazer e o que não deve fazer, a gente não faz, né? Não faz. Ó. Se ele tivesse me feito café, eu tinha tomado. Quinto, tempo sabático. É o retiro espiritual. Gente, 3 dias, 15 dias, que sonho. O Sérgio falou assim, falou amém. Eu falei, olha, eu tomei posse. Se meu marido falou amém, agora só vou esperar que logo vai vir. Mas, gente, às vezes é um dia, às vezes é um período, né? O que cabe na sua realidade? É um período. Se retire para estar com Deus. A gente fez isso também. No início desse ano, mas foi diferente, né? No final de 2023, incentivados por um currículo do C12, a gente foi incentivado, encorajado mesmo a ter um tempo de retiro espiritual individual. E no final de 2023 eu fiz meu primeiro retiro espiritual sozinha. Fui sozinha, escolhi um hotel aqui na região de Curitiba, mais afastado, né? Era um hotel fazenda. E combinei com o Sérgio, né? Assim, quando eu chegar lá, eu te aviso que eu cheguei e após isso eu vou desligar o celular. E fiz isso, cheguei, desliguei o celular e fiquei 24 horas. Foi 24 horas que deu. E fiquei na presença de Deus. Tem algo que acontece ali, porque Deus conhece a intenção do seu coração, de você falar, Deus, eu só quero o Senhor, eu parei tudo, eu deixei meu marido, meus filhos, meus afazeres, porque eu quero estar com o Senhor. E foi tão maravilhoso estar ali aquele dia, eu orava, lia a Bíblia, lia livro de Deus também, que eu separei, e levei um caderno para anotar as coisas que Deus foi me falando. E anotei, escrevi, chorava e dançava na presença de Deus. E aquelas 24 horas acabaram, eu tive que arrumar minha mala para ir. Gente, na hora que eu deixei aquele lugar, eu falei, Deus, eu saí chorando de lá, eu não queria voltar. Eu queria ficar mais um pouco aqui, porque é tão bom. Na presença do Senhor, a plenitude. Encontrei algo ali que no meu dia a dia, por mais que eu tenha devocional, tenha os momentos, eu não havia encontrado ainda. O que eu encontrei lá, de graça de Deus. E foi tão bom que daí o ano passado, no aniversário do meu marido, eu dei para ele de presente um dia sabático. Porque ele não tiraria, né? Porque ele tem a dificuldade dele. Ele não tiraria no normal. E eu estava pensando, né, o que eu vou dar de presente? Uma camisa, um perfume, um sapato. Eu falei, mas eu vou dar um período sabático para ele, né? Daí fiz lá, entrei no mesmo hotel, comprei lá a diária dele, entreguei no envelopinho, olha, o seu presente esse ano
é um tempo com Deus. Você vai ir, você vai parar tudo e ir. E foi bem especial, né? E o último, gente, o sexta disciplina é a celebração. É celebrar a presença de Deus, é se alegrar. Filipenses 4, do 4 ao 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Um espírito que celebra o Senhor, um espírito que sabe celebrar o que Deus fez na nossa vida, o que Ele está fazendo nesse exato momento, enquanto você está aqui sentado. O Senhor está fazendo coisas na sua vida, em você. E você consegue celebrar? Quantas vezes a correria nos rouba? Nós não conseguimos nem nos alegrar com aquilo que Deus nos dá. Né? Final do ano passado, né? Agora eu vou contar a tua experiência. Bem light. No final do ano passado, a gente estava vivendo um momento de bênção. Nossa filha está estudando fora. Então, depois dos primeiros 4 meses que ela ficou fora, nunca fiquei longe tanto tempo da minha filha. E ela voltou para passar o Natal aqui. E a gente tinha recebido uma bênção de Deus. E a gente estava desfrutando essa bênção com os filhos, né? Estava a minha filha, o meu filho, a gente estava em família. E o Sérgio teve um tempo, né, de fim de ano, né? Depois daquele ciclo sem fim lá, que você mostrou o primeiro ciclo, né, sem fim, a gente teve que parar, né, dali, porque era o nosso tempo de férias. Mas o Sérgio não conseguia desfrutar daquele momento, né, meu amor? Ele teve uma dificuldade, porque a cabeça, as preocupações, os resultados, né, aquilo que tinha que alcançar, e não deu tempo, né? O ano foi pouco, e aquilo foi roubado, né? Roubado. E a gente teve um tempo de conversa, e ele falou, eu não estou conseguindo me alegrar. Está tudo aqui, tudo que a gente quis, que a gente desejou esse ano, a gente está aqui, mas eu não consigo me alegrar. E a gente teve um tempo de oração, né? Eu falei, então, espera aí, vamos orar já. E orei aquela noite com ele, e no dia seguinte a gente teve um tempo ao redor da mesa em família para conversar, para abrir o coração, né? Tenha um tempo ao redor da mesa em família. Abram o coração uns aos outros. Às vezes a gente acha que a gente precisa, né? Homens, vocês acham que precisam ser fortes e levar tudo sozinho e não podem colocar suas fragilidades para sua esposa, para suas famílias. Vocês podem. A família é um lugar de segurança. A família é um lugar de confiança. A família é um lugar de cura que o Senhor vai usar para te curar, para te sustentar. Se deixem ser vulneráveis. Coloquem as suas dificuldades, as suas aflições. Vocês, mulheres, também. Né? Dividam com seus esposos. Hoje está difícil, hoje eu não estou dando conta, eu preciso da sua ajuda. Gente, precisa ser dito. Ele não viu? Não. Precisa ser falado. Hoje eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Eu tenho aprendido a falar. Às vezes a gente, mulher, a gente tem mania de achar que os homens têm que saber tudo. Eles não sabem. Você precisa falar, meu amor, eu preciso que você me ajude hoje com isso. Você pode me ajudar? Não consegui, não deu tempo, não estou bem, estou exausta. Hoje eu preciso da sua ajuda. E da mesma forma, os maridos. Pode me ajudar com isso? Pode fazer isso para mim? Hoje dá para aliviar isso? Hoje dá para não falar tanto quando eu chegar em casa porque eu estou nervoso? Às vezes, né? Eles falam assim para a gente, né? Dá para não falar tanto? Dá para hoje me deixar mais quieto porque a minha mente já está acelerada, eu preciso desacelerar? A gente precisa conversar. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E aprender a celebrar, gente, o ano do jubileu. Jubileu tem a ver com júbilo, se alegrar, criar esse hábito de não ser roubado, assim, né? Como o Sérgio conseguiu depois trazer. Não sejam roubados daquilo que Deus tem. Filipenses 4, 8, 9. Finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e louvor, que isso ocupe o seu pensamento.
Enquanto eu preparava essa palavra para vocês, agora eu vou falar da maçã. Foi algo que Deus falou para mim, que muitas vezes as nossas vidas, elas estão assim. A correria, uma ótima performance, bons resultados. Uma maçã linda, né? Uma fruta artificial. Essa é de cerâmica. Artificial. Linda, com uma cor bela, mas é uma fruta artificial. Ela é oca por dentro, ela não tem nada por dentro. Oca, vazia, sem propósito. E Deus me falou que essa corda, essa reconexão com Ele... Tira um plastiquinho para mim. Tem que falar, né, gente? Tem que falar. E Deus me falou que essa corda é novamente para nos fazer reconectar com Ele e a gente ser fruto, a nossa vida ser um fruto verdadeiro. Fruto que tem sabor, fruto que tem cheiro, fruto que tem sementes, fruto que tem nutrientes. A gente não precisa do externo. O externo é a aparência, mas Deus quer o nosso interno. E eu trouxe o figo aqui, porque o figo é uma fruta que o Senhor sempre fala comigo. E eu escolhi o figo. Que a nossa vida seja como um figo, uma fruta, um fruto verdadeiro, saboroso, muito saboroso para o Senhor. Que a gente se deleite nele, mas que Ele se deleite na nossa vida. E eu trouxe isso para vocês não esquecerem mais dessa imagem, desse fruto, cheio de nutrientes. É assim que o Senhor quer fazer a nossa vida, com um propósito. Amém? Para a gente terminar, essa corda hoje nos leva para Deus, para nos fazer gerar frutos verdadeiros, frutos saborosos para o Senhor, frutos cheios de semente, para gerar mais vida. Retornar ao ritmo da graça é fluir nele, gerar frutos nele, descansar nele, ser realizada nele, termos paz nele. A gente não precisa fazer tudo, porque uma coisa só é necessária, e é estar na presença dele. E na presença dele, a gente vai saber qual é o próximo passo que precisa ser dado, e qual é o próximo passo ou atividade que não precisa ser dada. Na presença dele, a gente encontra o ritmo certo para as nossas vidas. Em Oséias 11:4 diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. O Senhor nos atrai essa manhã com cordas, cordas de amor. Cordas de amor. E eu quero orar por vocês. E eu quero que aqueles que sentem hoje, que estão carregando fardos, que estão como aquele nevoeiro, aquela neve, branco, se perderam. Já não sabem para onde vão, como vão, aonde estão indo, o que fazer. Aqueles que estão com a agenda cheia, olham para a sua agenda hoje, olham para a sua agenda e falam: eu não sei. Quem é o Deus dessa agenda? Quem é o Deus da sua agenda, das atividades que você faz? E eu quero te chamar para vir até aqui à frente. Os nossos voluntários vão estar orando por aqueles que vierem aqui. E a gente vai ter um tempo com Deus, que cada um possa olhar a si mesmo, fazer esse exame do seu coração, da sua vida, da sua agenda, do seu propósito, da sua caminhada, dos fardos que você tem levado, se está pesado. Esse é o lugar de fazer a troca do fardo. O Senhor tem um fardo leve, suave, tranquilo. Eu não tenho respostas para você. Exatamente aquilo que você tem passado, eu não sei. Mas o Senhor sabe. E Ele corresponde ao nosso coração. Ele corresponde aos nossos anseios. Porque Ele é bom. Ele é Pai. Ele é Pai. E nós podemos confiar plenamente. Filhos que confiam no Pai. O Pai não vai deixar você.
O Pai não vai te desamparar. O Pai não vai deixar a provisão faltar. O Pai não vai deixar que você se desgaste sem necessidade. E hoje Ele te chama. Eu quero orar. Aqueles que se sentirem à vontade podem vir aqui na frente. Os nossos voluntários já estão vindo para cá. Senhor, nós queremos, Pai, nos colocar diante de Ti, Deus. Nosso coração, Pai, nessa manhã se encontra contrito, Senhor. E é em temor, Pai, que nós nos colocamos na Tua presença. Reconhecendo que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Reconhecendo, Pai, que nós precisamos de Ti, Senhor. Nós nos agarramos, Senhor, essa manhã, essa corda novamente, Pai. E pedimos, Deus, nos atrai para a Tua presença, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Precisamos, Pai, da Sua voz nos dirigindo, Senhor. Precisamos, Deus, nos assentar no Seu colo, Deus, como filhos que se assentam no colo do Pai. E que sabem que ali é a provisão, ali, Senhor, a proteção, Deus. Ali é destino, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, eu apresento, Deus, cada vida aqui a Ti, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, que clamam, Deus, a Ti, Senhor. Corresponde aos corações, Pai. Perdoa, Senhor, hoje, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor, aqueles, Deus, que buscam o trabalho, Senhor, como uma fonte, Senhor, de adoração, Pai. Como uma fonte de segurança, Deus. Que eles possam, Deus, essa manhã erguer os seus olhos e olhar para Ti, Deus. Autor e consumador da fé, Pai. Vem de encontro, Deus. Abre portas, Senhor, aqueles que vêm, Senhor, buscando portas. Abre as Tuas portas, Senhor. Não qualquer porta, Senhor, a Tua porta, o Teu caminho, a Tua direção, Deus. A Tua provisão, que eles possam, Senhor, viver milagres contigo. Que o Senhor se manifeste, Deus, a cada um deles, Pai. Se manifesta como Deus provedor, como Deus que cuida, como Deus que ama. No nome de Jesus, Deus, eu os abençoo, Senhor. Eu os abençoo essa manhã. Eu declaro, Senhor, que eles entram, Pai. Eles entram nesse lugar de descanso em Ti. Descanso em Ti, Senhor. Descanso da mente. Descanso, Senhor, dos pensamentos. Descanso, Senhor, das emoções. No nome de Jesus, Senhor. Eu os abençoo. Eu Te louvo, Deus, por tudo que o Senhor fez aqui essa manhã. Eu Te louvo, Pai, por aquilo que o Senhor vai continuar fazendo, Deus, a partir daqui. Eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Abba, Pai. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém.